Mais uma vez, vamos aproximarmos do Senhor. Antes mesmo de nascermos, Ele já providenciou o perdão para nós no Senhor Jesus. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. Dos teus pecados não me lembro mais. Graças a Deus por isso. Existe perdão no Senhor. Vamos agora ler a doutrina encontrada no dia do Senhor 49, no Catecismo de Heidelberg. Pergunta e resposta 124. Qual é a terceira petição? Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Isto é, que nós e todos os homens renunciemos à nossa própria vontade e sem murmuração obedeçamos a tua vontade, a única que é boa. Também que concedas que todos cumpram os deveres de seus ofícios e vocações, tão espontânea e fielmente como os anjos no céu. Vamos ler agora 2 textos para a pregação. Tiago, capítulo 4, do 13 em diante. Tiago 4, verso 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deverias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe o que deve fazer, o bem não faz, nisso está pecando. Vamos ler agora o nosso segundo texto. Marcos, capítulo 8. Verso 34 em diante. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem quer perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que dessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Vamos orar pedindo a bênção do Senhor sobre o sermão. Senhor, a tua santa palavra foi lida. Nós não nos envergonhamos de nesse lugar nos reunir para te louvar. Nós nos envergonhamos diante dos homens em abrir a tua santa lei e lê-la. Nós não nos envergonhamos de confiar no Evangelho, que é poder de Deus. Nós sabemos que o que lemos é a tua santa palavra. E se lemos aqui é porque o Senhor quis, nesse momento, que nos reuníssemos para ouvir aquilo que tu queres nos ensinar. Por favor, nos ajuda a compreender as verdades, mas não só compreendê-la, mas levá-la para casa em nossos corações. Que possamos viver aquilo de acordo com o que temos aprendido aqui, para o nosso bem, mas acima de tudo, para a glória do teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos no Senhor Jesus Cristo, muitas vezes as pessoas que têm grandes planos ou desafios pela frente vão falar, vou conseguir o meu objetivo se Deus quiser.
Essas palavras, se Deus quiser, são usadas a qualquer instante, tanto por pessoas crentes como por pessoas descrentes também. Para muitos dizer, se Deus quiser, virou costume. Até amanhã, se Deus quiser. Dizem que vão fazer isso ou aquilo, ano que vem, daqui a 10 anos, fazem planos para toda a vida. E terminam dizendo, se Deus quiser. O que se ouve também é a seguinte frase, vou à igreja se Deus quiser. Muitas vezes as pessoas usam e abusam dessa expressão com o seguinte pensamento, se for a vontade de Deus que eu vá ou faça isso ou aquilo, então vai acontecer. Mas se não for ou não vier, isso ou aquilo por acaso não acontecer, então também deve ser porque Deus não quis. Essa maneira de pensar e falar parece bastante comum. Em algum nível parece até certo. As pessoas usam o nome de Deus, mas esse uso do nome de Deus não significa nada. Pois as pessoas muitas vezes não se preocupam com o que Deus requer. Dizem, se Deus quiser, mas não se perguntam, e o que Deus quer? Desse jeito a expressão, se Deus quiser, virou uma expressão vazia, uma interjeição. Um exemplo de usar o nome de Deus em vão. É dessa mesma forma que podemos também orar a terceira petição, a oração do Pai Nosso. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Podemos orar essas palavras sem ter a intenção de fato de cumprir a vontade de Deus. Da mesma forma que uma pessoa que diz, eu vou se Deus quiser, mas não se mexe, não faz nada para que aquilo aconteça. Assim também podemos orar, faça-se a tua vontade, sem nos esforçarmos, de fato, para fazer aquilo que estamos falando. Palavras ao vento, sem nenhum compromisso de fato em obedecer a Deus e os nossos compromissos pessoais. É possível orar, faça-se a tua vontade e ao mesmo tempo assumir uma atitude indiferente e passiva. Assim como aprendemos no terceiro mandamento, jurar e invocar o nome de Deus como testemunha, falando que iria fazer aquilo, mas lá no coração sabendo que não ia fazer. Podemos orar, faça a vontade de Deus e ao mesmo tempo ficarmos com os braços cruzados. Mas será que o Senhor Jesus quis nos ensinar isso na oração? Será que o Senhor Jesus quis abrir uma brecha para os filhos de Deus ficarem acomodados? Acreditarmos apenas no fatalismo? Acontecerá aquilo que estiver para acontecer e não farei nada sobre isso. Será que o Senhor quis diminuir a nossa própria responsabilidade, permitindo que ficássemos assistindo o que aconteceria? Não, irmãos. Não foi essa a intenção do Senhor quando nos deu essas palavras. Quando Ele nos ensinou a orar, faça-se a tua vontade. Em momento algum o Senhor quis criar crentes indiferentes e passivos. A intenção do Senhor era outra. Ele quis nos ensinar a sermos fiéis, servos que cumprem os seus deveres, tão pronto e fielmente, como lemos aqui, como os anjos no céu. É por isso que o Senhor nos ensinou a orar. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Nos céus os anjos são espíritos obedientes, que estão a serviço do Senhor dia e noite, ao serviço da igreja também. Se Deus quiser, se Deus dizer a um dos anjos, vá, ele vai, sem fazer protesto. Se Deus diz a outro anjo, venha, ele irá também sem fazer protesto. Deus chama o sol todos os dias para nascer, e Deus também chama a lua. Deus chama a criação e ela obedece. E quando Deus chama o homem, Ele mostra todo desprezo e dureza de coração. Dessa maneira, os anjos nos servem de exemplo. Dessa maneira, eles obedecem ao Senhor sem protestos. Nós também devemos obedecer a Ele sem protestos, sem ressalvas. Faça-se a tua vontade não significa eu não sei qual é a vontade de Deus quanto a mim. Deus pode fazer o que Ele quiser. Não. Faça-se a tua vontade significa o contrário. Significa eu sei qual é a vontade de Deus, eu sei o que Ele me ordena fazer. Agora sim, eu te imploro, faça-se a tua vontade. Ou seja, conceda-me, Senhor, que eu seja um servo bom e fiel. Um servo que se empenhe em cumprir o que Tu queres. Diga-me o que Tu queres e me concede aquilo que Tu desejas
É a frase de Agostinho. Orando dessa forma, irmãos, nós de fato assumimos o compromisso de fazer a vontade de Deus. Mas aí está um problema muito grande, porque o que acontece muitas vezes na nossa própria vida? Muitas vezes nós queremos fazer a nossa própria vontade. Muitas vezes ainda é até generoso. Quase o tempo todo, o que fazemos, o que comemos, como nos vestimos, para onde vamos, é baseado em nossa própria vontade. Ou na vontade de outras pessoas, que são superiores a nós. A vontade de nossos queridos, a vontade do marido, do chefe, e deixamos a vontade de Deus, o nosso Pai, de lado. Em nossa mente surgem sempre desejos incompatíveis com a vontade de Deus. Sempre acontece que desejamos fazer justamente o oposto daquilo que Deus nos ordena fazer. Muitas vezes nós enfrentamos questões muito importantes ou devemos tomar decisões que terão grandes consequências. Mas quantas vezes nós nos perguntamos, o que Deus quer que eu faça? Normalmente nós somos levados mais a aquilo que é bom para nós. Muitas vezes somos mais inclinados a seguir simplesmente o nosso próprio coração. Por exemplo, o que fazemos quando o nosso casamento está difícil? Quando não há mais aquela alegria que existia durante o namoro, ou quando encontramos pessoas que gostaríamos de conhecer melhor. Vamos dizer, eu vou fazer a minha vontade, vou me separar, vou fazer aquilo que eu quero. Ou vamos ficar preocupados com aquilo que Deus nos ordena em relação ao nosso casamento. Não é verdade que muitos seriam inclinados a fazer a sua própria vontade sem se preocupar com a vontade de Deus? E quando citarmos Deus na conversa, essas pessoas ficarão de fato ofendidas e falarão, é fácil falar, difícil viver na minha vida. Enfrentamos nesse momento, irmãos, um problema que todos nós temos. É o problema de nós termos uma vontade própria que muitas vezes é diferente da vontade de Deus. É o problema que acontece que nós desejamos uma coisa que Deus ordena outra. Amamos muitas vezes aquilo que Deus odeia. E rejeitamos, desprezamos aquilo que Deus ama. O que nós muitas vezes desejamos é buscar o nosso próprio prazer e viver em paz, sem dificuldade, sem problemas. O que nós muitas vezes queremos é nos realizar do jeito que nós queremos. Assim como crianças mimadas. Mas nem sempre é isso que Deus requer e ordena de nós. Em muitos casos, Deus requer que nós nos sacrifiquemos. É isso que acabamos de ler na passagem de Marcos. Devemos carregar a nossa cruz e perder a nossa vida por causa dele e por causa do Evangelho. Só para dar um exemplo bem simples, a vontade de Deus é que sejamos membros vivos do povo de Deus e que participemos dos cultos para louvar o seu santo nome. Isso é algo que aprendemos desde o começo da nossa caminhada cristã. Mas o que acontece? Nós mesmos, tendo a consciência dessa vontade, somos capazes de não cumpri-la, devido a outros interesses ou desejos. Querer ficar na cama um pouco mais, de assistir um jogo de futebol na hora do culto, já pode ser o suficiente para muitos irmãos deixar de ir à igreja, deixando de cumprir a vontade de Deus. E aí vão dizer, quando estiverem doentes, Deus sabe que eu queria estar com vocês na igreja, só que eu não posso. Mas quando tinha saúde e tempo, eles não estavam lá. E aqui podemos pensar em muitos outros exemplos que nos já tiraram de estarmos nos cultos. Mas, irmãos, não podemos ser fracos. Não podemos admitir que a nossa vontade prevaleça sobre a vontade de Deus. Precisamos ser fortes. Pode até ser que aquilo seja muito difícil fazer a vontade de Deus. Penoso. Abrir de mão, levar a cruz, levar o dano. Pode até que ser que já tenhamos perdido muitas batalhas sobre isso e que já tenhamos tropeçado em muitas coisas sobre abrirmos de mão nossas próprias opiniões, desejos, para abraçarmos com alegria a vontade de Deus. Mas mesmo perdendo muitas lutas e batalhas, nós não deveremos deixar de lutar. E principalmente, o que é a coisa mais importante, nós não deveríamos deixar de orar pedindo para que Deus nos conceda aquilo que Ele deseja de nós. Nunca jamais devemos parar de pedir a nosso
Pai nos céus: Senhor, por favor, faça a tua vontade. Por favor, Deus, ajuda-me para que seja feita a tua vontade e não a minha, para que eu me submeta como um servo fiel ao Senhor. Ajuda-me a ajeitar a minha vida. Ajuda-me para que eu possa agradar a Ti e não ser obediente à minha carne pecaminosa. Renova-me, Senhor, para que eu possa ser um filho fiel. Ou uma filha fiel, não uma pessoa que faça qualquer coisa, mas alguém que busque fazer aquilo que Tu queres. Orar e viver assim, irmãos, deve ser a nossa grande prioridade. Nós não sabemos sobre o nosso futuro e às vezes pedimos a Deus coisas que nós temos feito plano para o nosso futuro. Poucas vezes nós oramos: seja feita a tua vontade sobre o meu futuro. Só há dois caminhos: fazer a nossa própria vontade ou fazer a vontade de Deus. Não tem como ficar passivo quanto a isso. Agradar a si mesmo ou agradar a seu Pai. Existem apenas dois caminhos e deste só um leva à salvação, que o Senhor nos ensinou quando disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Como nós podemos ser tão fortes negando a nós mesmos, crucificando a nossa carne e os nossos maus desejos? Como nós conseguiremos procurar fazer a vontade de Deus? Como podemos ser tão fortes que buscamos fazer não a nossa própria vontade, mas com a consciência muito clara, desde as nossas atividades mais simples domésticas até coisas mais complexas, em todas as situações da nossa vida? Como podemos ter essa mente clara sobre o que é a vontade de Deus e o que é a nossa vontade? Como podemos ser assim tão crentes, super crentes, fortes e corajosos, crentes que procuram agradar a Deus e fazer, não só comer, não só beber, mas tudo para a glória de Deus? Como podemos ser assim diferentes daqueles que dizem: eu vou à igreja se Deus quiser, mas que nunca vão? Como podemos fazer o que parece até impossível, negar-se a si mesmo, sacrificar sua própria vontade, não apenas um dia? Tá bom, eu vou abrir de mão para fazer o que tu quer. Não, a vida toda. Para se sujeitar a Deus sem protesto, com alegria, com humildade. Só uma resposta, irmãos: devemos orar. É preciso orarmos a terceira petição, não só orar jogando palavras ao vento, mas de fato orando com fé, orando com o desejo sincero de fazer a vontade de Deus. Pai, faça-se a tua vontade e não a minha. E crendo nisso, sendo sincero com Deus. Ele nos conhece, irmão. Não adianta orar isso a Ele sem querer fazer, não. Ajuda-me, Pai, e dá-me forças para arrancar os meus maus desejos e para fazer aquilo que for do Teu agrado. Não orando essa petição, irmãos, não teremos condições de ajudarmos e andarmos nos caminhos do Senhor. Não orando, a nossa carne vencerá e acabamos sendo perdedores. Orando, nós perdemos batalhas diárias. Que dirá se nós não oramos, não orarmos? Mas orando com verdadeira fé, a terceira petição, e dizendo: faça-se a tua vontade, venceremos. Agora, irmãos, alguém pode pensar: ser crente assim e viver assim é pesado demais. Eu não quero me sacrificar tanto, não. Eu não estou disposto a negar a minha própria vontade, não. Só quero uma vida boa, com saúde, ir para a igreja quando eu puder. Eu quero ter paz e não ter problemas. Eu mereço. Os ímpios têm isso. Por que eu não posso ter, sendo filho de Deus? Podemos reagir assim diante das exigências colocadas pela palavra de Deus. Podemos reagir assim, sendo assustados com os níveis de exigências que o Senhor Jesus Cristo requer de nós. É isso mesmo, o Senhor não quer muito de nós, não. Ele quer tudo de nós. Podemos reagir assim, sendo regidos pelo nosso próprio desejo de vivermos a nossa própria vida. Mas dessa maneira, irmãos, não querendo lutar e batalhar, não querendo perder nada, perdemos a condição de ser filho de Deus. Pense nisso. Se você não consegue abrir de mão de algo pelo Senhor, além desse algo já se ter tornado um ídolo para você, é um mau sinal.
Porque os filhos têm alegria de ouvir e de obedecer a seus pais. Se você não gosta de ouvir aquilo que Deus requer de você e não se move para obedecê-lo, talvez você não seja filho. É triste, irmãos, mas é assim. Não dá para ser crente sem se esforçar. Não dá para ser crente sem sacrificar-se. Só dá para sermos crentes se estamos dispostos a pagar o preço. E essa frase, pagar o preço, muitos vão entender errado. Não é o preço que Deus exige de nós, a perfeita obediência. Esse preço Cristo já pagou. Mas é o preço de rejeitarmos todos os nossos ídolos e viver em obediência amorosa e sincera ao Senhor que nos salvou. Só dá para sermos filhos de Deus se nos comprometermos seriamente para fazer a vontade de Deus, orando com verdadeira fé. Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra, também na minha vida, como no céu. Irmãos, precisamos orar mais. Todos nós podemos pensar, posso orar mais mesmo. Precisamos orar muito a terceira petição para que não sejamos crentes indecisos, fracos e confusos, que hoje quer aquilo, pensa naquilo e pede para que Deus abençoe aqueles planos e amanhã já está pensando totalmente o oposto. Que só prometem e se comprometem com a expressão, se Deus quiser. É o jargão dele. Não devemos ser daqueles que falam muito, mas não cumprem nada. Precisamos orar a terceira petição do Pai Nosso para sermos crentes determinados e dispostos. E a orarmos mais uma vez, sermos lembrados, olha o que você está orando, olha o que você está pedindo. É de fato, de verdade? Ou só por falar? Precisamos orar a terceira petição para que possamos de fato cumprir a vontade do nosso Pai. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Quem quiser fazer a sua própria vontade, só querendo construir uma vida do jeito que ele quer, ele não tem futuro. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 2,17. E nesse momento é bom olharmos a Cristo nosso Senhor. O exemplo de Cristo sempre será o nosso perfeito exemplo. Ele não veio ao mundo para fazer a vontade do Pai. Ele veio para morrer na cruz. Ele mesmo não veio para servir, mas para servir. Ele veio para ser servido, mas para servir. Quanto a ele mesmo, ele queria muito que não acontecesse, pois os sofrimentos seriam insuportáveis, seriam infernais, dores infernais ele suportaria na cruz. A ira de Deus e o abandono estava esperando ele. E ele sabia disso. No Jardim das Oliveiras, o Senhor Jesus suou gotas de sangue, tanto era o seu medo de sofrer o castigo eterno da cruz. Mas o que o Senhor Jesus orou naqueles momentos mais difíceis? Pense, é o momento mais difícil do ministério do Senhor Jesus. Ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha própria vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Ele orou isso e não ficou parado, não. Ele orou isso, se levantou e logo em seguida se entregou para morrer. Ele se entregou para morrer. Ele não relutou. Em silêncio ele se entregou. Irmão, se nós talvez estejamos achando que fazer a vontade de Deus é difícil demais, devemos considerar o exemplo do nosso Salvador. No momento mais difícil, antes de derramar o seu sangue na cruz, ele orou a terceira petição. Ele mesmo orou aquilo que ele ensinou a fazer. Seja feita a tua vontade, para depois fazer a vontade de Deus. É isso mesmo que nós também precisamos fazer. Orar a terceira petição e fazer não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E não fazermos a vontade de Deus ou falarmos sobre a vontade de Deus como uma simples superstição, como lemos aqui em Tiago. Eu farei se Deus quiser. Mas ter a consciência clara de que nós só podemos fazer aquilo que Deus de fato nos ajudar. E a oração é a nossa ferramenta. Devemos aproximar o Senhor em oração e pedindo: Senhor, por favor, faça-se a tua vontade. Que eu possa estar disposto a te obedecer, como os anjos no céu, como a criação que te obedece, que
também eu possa fazer isso. Dessa forma, seguindo a Cristo, orando com verdadeira fé a terceira petição, seremos verdadeiros filhos de Deus e herdeiros da vida eterna. Amém. Vamos cantar o Salmo 2 em resposta àquilo que ouvimos.